Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos impulsionam, que nos alimentam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes, inclusive nos lendários Atlântida e Lemúria. Já encarnamos também em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas. Encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade e da programação encarnatória, como esclarece o Espiritismo, que diz mais. A felicidade tão sonhada, tão buscada, tão desejada, e se aproxima de nós. Só que para colocá-la dentro do coração, precisamos arrancar dele a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, vamos colocar mãos à obra? E nesta terça-feira, dia 25 de maio, nada melhor do que uma passagem dos Evangelhos. Hoje é dos Atos dos Apóstolos, que diz o seguinte: E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. Interessante essa colocação do Atos dos Apóstolos, né? Vale a pena repetir para depois refletir. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. E realmente aconteceu. No dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos se aglomeravam na praça extensa quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão no seu idioma particular. É interessante esse finalzinho aqui. Vamos começar por aqui. Os apóstolos atenderam cada grupo no seu idioma particular. Eram eles? Não. Eram os espíritos que falavam aquelas línguas porque os apóstolos de Jesus eram pescadores, pessoas simples, e só conheciam o aramaico, que era a língua dos hebreus, dos judeus, naquela época. Então, aqui nós vemos o quê? Os espíritos atendendo a todas estas populações no seu idioma natal. Então, Pentecostes não foi nada mais, nada menos do que o uso da mediunidade, que inicialmente ela foi proibida por Moisés, e depois Allan Kardec trouxe ela, apresentou ela ao público como uma forma de comunicação entre os espíritos desencarnados e nós mesmos. E, diante dos discípulos falando várias línguas, claro que uma onda de surpresa e também de alegria invadiu o espírito geral, porque cada um recebia a mensagem na sua língua natal. Na época, a língua universal, como o inglês hoje, era o grego. Mas cada um recebia a mensagem na sua língua natal. Claro que não faltaram cépticos, né? Aqueles que não acreditavam. E atribuem a loucura e a embriaguez dos discípulos. E Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus, a escuridão da carne.
Lembram o que está escrito lá nos Atos? E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre a tua carne, toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos. Então, era a mediunidade que Jesus utilizou para esclarecer aquela população. E é a própria mediunidade, que passados 2000 anos, Allan Kardec pesquisa cientificamente, tanto que ele define o Espiritismo como sendo a ciência que estuda a origem e o destino, bem como as relações dos espíritos com o mundo corporal. O Espiritismo é uma ciência, estudada por Allan Kardec, apresentada para nós, e se nós a seguirmos, teremos aí uma bela oportunidade de nos comunicar com os nossos entes queridos que estão na parte espiritual. E podemos dizer que nos dias de hoje, desde a chegada da doutrina espírita, em 1857, está havendo um novo Pentecostes. A mediunidade deixa de ser uma doença, deixa de ser um fardo, deixa de ser perseguida e é apresentada como ciência. A arte de nos comunicarmos com os nossos parentes, com os nossos mentores na pátria espiritual. E aí o que acontece? Cada um de nós que utilizar corretamente a mediunidade, antes do Pentecostes, frágeis e indecisos não, mas de agora em diante, quebramos a influência do meio, curamos as doenças do espírito, ajudamos os infortunados e falamos aos reis da terra em nome de Jesus. Como naquela época, há 2000 anos, o poder de Jesus comunicara, dera novas energias aos apóstolos, nós também estamos recebendo novas energias de Jesus para quê? Para fazer com que a Terra deixe de ser o mundo de provas e expiação e seja o mundo de regeneração, com uma vida muito melhor do que agora. Pense nisso. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.